De volta com a Lei Complementar número 75, estamos no estudo do Conselho Superior de cada um dos ramos do Ministério Público da União. Vamos estudar uma regra geral no tocante à frequência das reuniões, quórum de deliberação, quórum de presença, enfim, características que são comuns a todos os conselhos, tanto ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, quanto ao Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? Vamos para o artigo 55 e 56. Porém, estudar o 55 e o 56 é a mesma coisa que estudar também o 96 e o 97, o 129 e o 130, o 164 e o 165. Ou seja, basta fazer a adaptação. Quando eu falo do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a mesma regra que eu encontro no Ministério Público Federal, eu vou encontrar em termos práticos no Ministério Público do Trabalho e assim sucessivamente, tá? Eu já preparei um esquema genérico aqui para vocês, tá? Mas antes disso, vamos à leitura do artigo 55 e 56. Tenham eles como parâmetros, tá? E depois nós vamos fazer a análise de forma comparativa. Vejam só. Artigo 55. O Conselho Superior do Ministério Público Federal reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, em dia previamente fixado, e extraordinariamente quando convocado pelo Procurador-Geral da República ou por proposta da maioria de seus membros, tá? Então, reuniões ordinárias do Conselho Superior, de qualquer deles, uma vez por mês. Reuniões extraordinárias, convocadas por convocação do respectivo Procurador-Geral, que preside o Conselho, tá? Ou então por proposta da maioria dos membros, que é a mesma coisa que maioria absoluta. Então, a mesma regra que nós temos no 55 vale para o MPT, para o MPM e para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com as devidas adaptações, né? No MPT vai ser o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. E aí, naturalmente, o Procurador-Geral é o Procurador-Geral do Trabalho e assim sucessivamente. No artigo 56, o que temos no artigo 56? Uma questão que chama a atenção de examinador. Quórum de deliberação. Quórum de presença, tá? Vejam só a regra geral para todos os conselhos em termos práticos, tá? Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Então, quórum de presença, maioria absoluta. Quórum de deliberação, maioria simples, maioria dos votos, também chamada de maioria relativa, tá? Então não se esqueçam disso. Quórum de deliberação, maioria simples, quórum de presença, maioria absoluta, tá? Parágrafo 1º. Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente. Então, o desempate é feito com o voto já dado pelo presidente. O presidente votou em qual sentido? Aquela vai ser a decisão a ser tomada, tá? Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente, exceto em matéria de sanções, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado. Então, se for punição, alguma sanção e der empate, prevalece a decisão mais favorável ao acusado, tá? Parágrafo 2º. As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça, exceto quando o regimento interno de cada um dos conselhos determinar sigilo, tá? Basta lembrar do esquema que eu já preparei aqui para vocês. Ó, nós estamos estudando de uma vez, tá? O 55 e 56, Ministério Público Federal, 96 e 97, Ministério Público do Trabalho, 129 e 130, o Ministério Público Militar e 164 e 165, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? Então, ó, Conselho Superior do MPF, do MPT, do MPM e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Com relação às reuniões ordinárias, uma por mês, tá? Extraordinárias são aquelas convocadas pelo Procurador-Geral, pelo respectivo Procurador-Geral, quando necessário, ou por proposta da maioria dos membros. Não se esqueçam que maioria dos membros é a mesma coisa que maioria absoluta, tá? Então, convocação de reuniões extraordinárias para os conselhos superiores, ou vai ser uma convocação do respectivo Procurador-Geral, ou por proposta da maioria absoluta dos membros do respectivo conselho. Quórum, que é a questão mais importante em termos práticos, que mais chama a atenção de um examinador, tá? Quórum de deliberação, chamado QD.
Maioria simples. As decisões são tomadas por maioria simples, maioria relativa. Desde que estejam presentes, quórum de presença, QP, a maioria absoluta. Então não se esqueçam, quórum de presença. Quantos membros eu preciso ter no mínimo para que se dê início a uma deliberação, para que se dê início a uma sessão do respectivo, uma reunião do respectivo conselho, tá? Eu tenho que ter a maioria absoluta, tá? E aí lembrar que a deliberação é por maioria dos votos, a maioria simples também chamada de maioria relativa, tá? Se der empate na votação, prevalece o voto do presidente, exceto em sanções, tá? Aí eu vou ter a decisão mais favorável ao acusado. Falei de publicações, eu tenho as deliberações publicadas no Diário da Justiça, exceto em caso de sigilo, de acordo com o respectivo regimento interno, tá? Então percebam aí, essa esquematização é uma questão importante, sobretudo por causa disso aqui, tá? Quórum de deliberação, quórum de presença, regra geral para todos os conselhos superiores. Quórum de deliberação, maioria simples, desde que estejam presentes, quórum de presença, a maioria absoluta dos membros, ok? Atenção, cuidado, né? É uma questão aí, mais um estudo comparativo importante entre os ramos do Ministério Público da União. Obrigado, até o nosso próximo encontro, quando nós iremos falar a respeito da competência dos conselhos superiores e vamos mais uma vez analisar de uma forma comparativa a competência dos conselhos superiores. Obrigado e até lá.